Bom, prazer recebê-las aqui. Como a gente já disse aqui em outros momentos, né? Você não está tendo problema na sua transmissão, não. É duplo mesmo. Hoje eles estão de blazers diferentes, a cor, para facilitar a nossa vida. Fica fácil a diferenciação, né? Fácil diferenciação, né? Vamos fazer assim, vamos começar falando de 2019. Um ano que a gente saiu de um estilo governamental. Aliás, ali com 2018 a gente já tinha um pouquinho de alteração, porque tínhamos tido impeachment em 2017, então 2018 já veio com algumas mudanças, mas ainda, vamos dizer assim, aquele governo, vamos falar claramente, não estamos aqui fazendo crítica nem nada, era um governo petista, porque era o vice do PT que estava lá. Ah, mas ele era do MDB. Bom, mas ele foi vice na chapa do PT. E hoje nós temos um governo com uma política bem diferente já desde a sua eleição. Porque um mercado mais liberal, uma economia mais liberal, prega um trabalho diferenciado. Qual que é a sua avaliação em relação a esse 2019, Leandro? Fabíola, o governo Bolsonaro, ele, desde o início, ele vem dando sinais e agindo de forma concreta, preocupado com a classe e a segmentação do agro, né? Vem lutando para melhorar algumas situações, como a questão do fundo rural, que o Leonardo vai falar mais daqui a pouco. Ele está tendo dificuldade em poder ajudar o produtor nesse sentido, porém ele vem demonstrando boa vontade, né? Nós temos a questão da medida provisória do agro, é um grande exemplo de que ele está com os olhos voltados para o produtor, para o segmento do agronegócio. Essa medida provisória aí, ela está em vigência, já vai ser convertida em lei, né? Mas assim, a avaliação que eu faço do governo é que ele realmente está preocupado com a melhoria, né? Dar um suporte para o produtor rural. Leonardo. Bom, eu resumo 2019 para o agronegócio como um ano de ataque. Um ano, principalmente na questão da tributação, da taxação desse segmento. Desde o início de 2019, sofrendo ameaças com revisão de Lei Candir, ameaça com taxação das exportações. Né, que, na verdade, só muda o nome da Lei Candir para taxação do agro, que vai virar a mesma coisa. Vai virar a mesma coisa. Nós temos aí o ano de 2019, o ano inteiro lutando com relação ao passivo do fundo rural, e cheio de promessas, e acabou também não sendo concretizado. Temos também aí a briga com a prorrogação do convênio ICMS 100, que é aquele que dá um benefício fiscal e reduz o custo na aquisição de insumos para o produtor rural. Então, já agora, em abril de 2020, vem essa nova briga. Então, a questão local, por exemplo, também, o ITR aqui em Jataí, em que o sindicato rural fez uma intervenção cirúrgica e, com a habilidade do presidente do sindicato, conseguiu também, e a boa vontade do prefeito, alinhar os interesses. Então, assim, 2019, um ano de bombardeio para o agronegócio na questão da tributação. Agora, com relação à política, eu vejo que essa mudança de comportamento, de filosofia de trabalho, é um governo liberal que tenta soltar as amarras criadas por um longo período de um governo de esquerda que criou várias dificuldades para o empresário. E o Bolsonaro vem tentando aí o quê? Simplificar essa atividade empresarial, apresentando várias medidas provisórias, mas infelizmente a gente sabe como que o Congresso Nacional funciona. Existem grandes bancadas ali que são contra essas propostas de isso, exatamente, né? Então, assim, a gente espera que o Bolsonaro continue tendo uma habilidade política e de convencimento desses parlamentares, e a gente torce porque o Brasil precisa realmente dessa desburocratização, principalmente na questão tributária. Senhores, essa questão aqui que o Leonardo ainda coloca, a gente tem que ficar bem atento. Primeiro detalhe, observe aquilo que você está recebendo de informações nos grupos de WhatsApp, porque as manchetes nem sempre condiz, aliás, 90% dos casos não condiz com o teor, com o conteúdo da matéria. A gente ainda estava, agora, isso aqui o Leonardo me levou a uma coisa, ontem, na live do presidente, ele falou que ele não tem condição de vetar aquele fundão lá, o fundo eleitoral, porque já tem uma legalidade legislativa que foi costurada lá no Congresso, impedindo que ele vete. Aí o que a oposição faz? Ela já sabe que não vai vetar, aí já sai dando publicidade
aqui, sai noticiando que ele não vai vetar porque fez acordo. Então, quer dizer, não é acordo nenhum, é legalidade. E aí o produtor precisa ficar atento a esses detalhes quando é de interesse dele, né? Naquilo que é dele. Sim, perfeitamente. Até um outro exemplo emblemático do Bolsonaro está usando essa filosofia, né, de deixar o mercado livre, o livre mercado, é a lei de liberdade econômica. Ela trouxe várias ferramentas aí para facilitar a vida do empresário e do produtor rural. Hoje, para abrir uma empresa, construir uma empresa é muito rápido, muito fácil. Inclusive, você pode fazer ela hoje sozinho, né, para tentar proteger o seu patrimônio aí também. Então, ele está muito ligado nessa situação, em facilitar, né, que o empresário e o produtor rural sigam o caminho da forma mais livre e com a mínima intervenção estatal possível. E dentro dessa intervenção aí, nós tivemos aí a alta do boi, que alguns chegavam lá, queriam que ele fosse tabelar o preço da carne. Olha só, e ele conseguiu conduzir de uma forma muito boa, né? Ele tem um ministro muito bom, né? A equipe do Bolsonaro é uma equipe de alto nível, se for comparar com o governo anterior. E acho que, em razão, às vezes, do exagero na comunicação que ele tem, a forma dele comunicar, o que segura ainda o clima aí de equilíbrio é a equipe. Justamente essa equipe ela é fantástica. Leonardo, aí a gente falando aí, essa comunicação dele, ela é ímpar. Não tem nada para a gente ter como parâmetro outra pessoa. E às vezes há aqueles, vamos falar assim, né, dentro do clã da conspiração, que há quem diga assim que ele faz isso numa maneira também de atrair os holofotes, atrair as atenções, e a equipe está trabalhando. Tem sentido? Eu já trabalho também no meio político, sou procurador, né, concursado há muitos anos, e a gente percebe realmente que o político tem essa habilidade. Ele também tem que fazer o marketing. E aí o Bolsonaro, quem acompanha ele... O marketing positivo ou negativo, mas é marketing. Ele está atraindo os holofotes e realmente às vezes ele até tira o foco de algum assunto que ele não quer. Que a mídia que ganhe, vamos falar assim, volume na comunicação. Então é uma habilidade que ele tem. Realmente, às vezes atrapalha. E a gente vê isso aí que nem sempre é positivo, exatamente, né? Porque qualquer coisa que ele diz também ganha proporções o mercado internacional realmente ele reflete, ele oscila com a simples fala do Bolsonaro, um Twitter que ele faz. Acho que foi você que mencionou aqui que o 2019 foi um ano de ataques. Isso. Na parte ambiental, que a gente teve, e ainda não está tudo resolvido, porque ainda temos a questão do óleo no Nordeste que não está ainda esclarecido o que aconteceu ali. Se houve um ataque ou se houve um acidente? Na verdade, a questão ambiental, a gente já vem com uma cultura dos antigos governos de extrema proteção ao meio ambiente, mas é uma proteção que inviabiliza o desenvolvimento sustentável do agronegócio, das atividades industriais, né? E o Bolsonaro trouxe um ministro atuante na área, com os olhos voltados para os negócios. E com uma fala quase parecida com a do presidente. Isso, não tem um pouco de habilidade na hora de comunicação, porém é uma pessoa muito técnica, arrojada, ele está tentando tirar esse ranço, né, dessa proteção radical ao meio ambiente. Então, assim, eu acredito que os casos das queimadas, né, que foi tido lá acho que é agosto, não lembro que agosto foi o pico, né? Isso. Foi um momento emblemático para a gente ver como que é a postura desse governo novo, né? Sofreu ataques, porém, eu acredito que soube sair de uma forma positiva na comunidade internacional. Eu acredito que a tendência é melhorar mais ainda a questão ambiental para nós aqui, principalmente os produtores rurais. E neste ano, teve a questão de o produtor agora ele pode fazer um pedido de recuperação judicial. Então, mas quem é que quer pedir recuperação judicial? Na verdade, ninguém. Ninguém quer estar na situação de poder fazer esse pedido. Mas estando em dificuldade, é uma ferramenta para ser alcançada. Sim. Como que é essa ferramenta hoje? Ela não existia ou ela existia e não era acessível ao produtor? Como é que é, Leandro? Na verdade, o X da questão aqui é o seguinte. A recuperação judicial, ela existe, é uma ferramenta que o empresário pode se fazer uso dela. Aquele empresário urbano.
O empresário de uma maneira geral. Certo. Só que para a lei, o que acontece? É considerado empresário a pessoa que exerce a atividade de forma organizada. Ele não precisa estar registrado na junta. Agora vamos explicar o que é essa forma organizada, que senão a gente chama o produtor rural de desorganizado. Isso é no termo dentro da legislação. Dentro da legislação. Você tem... CNPJ? Não precisa... O empresário aqui, na verdade, ele é considerado empresário sem ter o CNPJ para a lei. Certo. O produtor rural é diferente. O produtor rural, o legislador falou assim, ó, você pode exercer sua atividade como pessoa física e, se assim fizer, quem vai regular o seu negócio é o Código Civil. Mas você, produtor rural, você pode também exercer o seu negócio, a sua atividade, como empresário e, se assim quiser, você tem que fazer um registro na junta comercial. Essa é a diferença. Isso. Então, o legislador trouxe esse benefício para o produtor escolher entre exercer o seu negócio como pessoa física ou como empresa. E aí que vem a discussão, que foi parar lá no STJ e foi enfrentado pela primeira vez esse ano, trazendo uma segurança jurídica para o produtor rural no que diz respeito a essa recuperação judicial. O que aconteceu? Um produtor que estava exercendo o seu negócio como pessoa física chegou num ponto com um passivo, uma dívida de quase 2 bilhões de reais, praticamente inviabilizada a continuidade dos seus negócios, e ele enxergou uma maneira de sobreviver usando essa ferramenta da recuperação judicial. O que ele fez? Ele fez o registro de empresário, depois de muitos anos exercendo a atividade como pessoa física, e pediu na justiça, apresentou na justiça, um plano de recuperação. Esse plano foi indeferido. Por quê? Porque o juiz do caso, ele entendeu que somente as dívidas dali para frente da pessoa jurídica, produtor, que poderiam ser objeto de uma recuperação judicial. E na prática ele já tinha feito aquela pessoa jurídica para conseguir respirar. Na verdade, ele constituiu a pessoa jurídica para poder pedir a recuperação judicial. Se ele não tivesse feito isso, ele não poderia. E aí essa discussão, a dívida da pessoa física do produtor rural entra ou não entra no plano de recuperação? Foi parar no STJ e o STJ, por maioria, deu uma conclusão favorável ao produtor rural, dizendo o seguinte, que o produtor rural, ele exerce a atividade dele como empresário, mesmo sem estar registrado na junta. E que então as dívidas dele como pessoa física podem sim fazer parte de um plano de recuperação judicial apresentado depois que foi transformado em uma pessoa jurídica. Então isso trouxe uma segurança muito grande para os produtores rurais que vivem um momento difícil de endividamento. Não é segredo para ninguém que a grande maioria está sim endividado, né? Então assim, o produtor hoje ele tem essa possibilidade de se manter no mercado com o seu negócio e fazer uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta saudável, segura, né? Desde que seja feita por profissionais, que não só advogados, contadores, economistas, né? Mas enfim, foi uma vitória muito boa para o produtor, para a classe do produtor rural. A gente pode dizer que o entendimento aí ficou naquela situação assim, que aquela dívida que o produtor tinha, era evidente que não se tratava de uma dívida física, exato, da minha pessoa. Era do negócio. É do meu trabalho. Do meu trabalho, exatamente. Então foi muito importante isso aí. Porque de repente, se fosse comida que eu estava devendo, fosse o aluguel da minha casa, se fosse a água da minha casa, isso aí... É dívida pessoal, né? Não faz sentido tratar o empresário empreendedor, urbano, o empreendedor aqui, que não tem o registro, na hora de fazer o uso da ferramenta, ser considerado lá de trás como empresário, e o produtor rural também, que faz da mesma forma, tem organização, né, no seu negócio, não ser tratado da mesma forma. Então, assim, o STJ equalizou essa situação aí favoravelmente ao produtor rural.
Leonardo, muita gente às vezes fala assim, mas será que tem tantos devedores assim, tem tanta gente com dificuldade? Ninguém bota uma placa na cara e sai gritando, eu estou devendo, eu não dou conta mais da minha atividade, né? Isso aí, quando ele chega a falar, a coisa é porque já está bem complicada. Exatamente, e aqui vai uma característica desse segmento. É preciso mudar a cultura, é preciso que o produtor ele tente aprimorar a sua organização, trabalhar realmente com departamentos, com um contador muito especializado, porque o custo da produção está muito alto, né? Então, se ele não tiver uma eficiência na atividade dele, buscando essas economias em todos os pontos, ele acaba o quê? Exercendo a atividade dele e não tendo o lucro, fora o risco do negócio em si, que é uma empresa aberta, a céu aberto, né? Que, então também não vai depender só da habilidade de gestão. Mas, enfim, ele tem que tocar o negócio dele com muita responsabilidade no critério, porque senão ele vai acabar se tornando endividado realmente. E hoje, no cenário brasileiro, a grande maioria está nessa situação. E aí a gente vê com bastante, até felicidade mesmo, produtor, esse entendimento do STJ. Porque a recuperação judicial, realmente, ninguém quer, né? Mas é um remédio para salvar o paciente tá na UTI. naquele momento, exatamente. E se ela for bem utilizada, o produtor volta a desenvolver a atividade dele de forma bastante organizada e saudável, né? Ele vai sobreviver no negócio. Gente, já é meio-dia e 26, eu sei que qualquer assunto que a gente abordar aqui, ele já não dá tempo para a gente falar, mas no seu ponto de vista, como que nós vamos receber o 2020? 2020, bastante ameaçador também do ponto de vista da tributação. Tudo que eu falei de 2019 vai voltar a repetir em 2020. Se repete em 2020. Frente parlamentar de defesa do agronegócio, a bancada ruralista tem que ficar bastante atento. Vamos sofrer ataque de todos os lados. Lei Candir, taxação da exportação, a remissão do passivo do Fundo Rural volta à pauta, prorrogação do convênio ICMS também, e até uma decisão do Supremo agora criminalizando o não pagamento do ICMS. Você vê, aquele empresário que declara o ICMS, mas ele não paga porque não tem, às vezes, o dinheiro ali no momento, ele vai poder sofrer um processo criminal. Então, você vê como que as coisas estão ficando mais rigorosas nesse ponto. 2020 vai ser um ano também de queda de braço no aspecto ambiental, né? E também vai ser um ano de turbulência para o produtor que está endividado. Acredito eu que nós vamos ter, assim, ficar bem atento a essa situação aí, desses produtores. Nós já estamos em 2020, nós também temos aí as eleições municipais. Esses ataques podem ocorrer aqui embaixo também? Com absoluta certeza. Então não é só lá em cima que tem que ficar de olho? Tem que ficar atento aqui também, né? Então, eu quero agradecer a vocês pela participação, pela parceria nesse 2019 e nós vamos sempre fazer uso de vocês. Aliás, o Tiago Amaral é o irmão da dupla, ele já está programado para o dia 2, é isso mesmo, né? No dia 2, nós já vamos, a gente já começa o ano com a família presente. Nós que agradecemos, Fabíola, aqui é um prazer estar no seu programa e poder também falar de temas importantes para o agronegócio e orientando o produtor rural. É um prazer, Fabíola, estar aqui novamente e parabenizar o programa aí que vem desempenhando aí um serviço aí levando informações relevantes para a classe aí do agronegócio, para o produtor rural. Parabéns a vocês aí, viu? Obrigada, e eu quero que vocês fiquem bem à vontade para, às vezes, algum assunto que nós não provocamos, nos informe para a gente levantar aqui, porque o produtor precisa ficar atento, precisa acompanhar tudo. Com certeza que faremos. Muito obrigada, que tenham um bom Natal, um 2020 com muita saúde e muito sucesso no campo para vocês.